Pedro Rousseff. Queria agradecer, Pedro, pela disponibilidade a falar com a gente aqui no Fórum 11:30. Ele que é vereador do PT lá em Belo Horizonte. E eu queria saber como é que você, que é uma pessoa com uma presença nas redes sociais tão grande, que tem uma comunicação tão ativa, está enxergando esse movimento aí do Congresso Inimigo do Povo. Yuri, Sinara, Luiz, para todo mundo que está ouvindo a gente, é sempre uma felicidade estar aqui. Revista Fórum é parceiraça e também um centro de resistência, né? Nessa nossa luta. Agora sim, gente, de fato o que eu vejo, principalmente nesse último mês, é que está muito claro para o presidente e muito claro para a população também, que ou a gente parte para cima do Congresso, principalmente do Centrão e da extrema-direita, ou essa presidência do Lula pode, de fato, virar como o segundo mandato da Dilma. A gente totalmente refém do Congresso, a gente sem voz e pauta bomba atrás de pauta bomba. Então, fizeram até uma pesquisa nessa semana que mostra de uma maneira muito clara, sabe, Yuri, como que o Congresso Nacional ele não respeita as decisões e as opiniões da população brasileira, como a maioria do Congresso, 70% é contra o fim da escala 6x1, 60% é contra a taxação dos super ricos, e grande parcela também é contra todos aqueles programas sociais do presidente Lula, como, por exemplo, baratear a cesta básica, isentar 80 milhões de brasileiros da conta de luz. Então fica muito claro para a gente que ou nós, militantes, partimos para cima do Centrão e do Congresso, ou nós vamos ser pautados pelos próximos 2 anos. E não adianta a gente ficar esperando a boa vontade do Centrão, que eles não vão ter boa vontade. A voracidade deles e a fome deles por recurso, por cargos, por ocupações, não condiz com a velocidade que nós precisamos ter na aprovação dos projetos importantes para o nosso país. O Pedro é o que a gente chama aqui na Fórum de... Oh, desculpe, Sinara, vai lá. Não, eu ia só perguntar se ele não tá, você não está achando que a reação nas redes tem sido boa contra o Hugo Mota? Que eu não estou ouvindo a companheira Sinara falar. Eu perguntei para você se você não está achando que foi boa essa reação que está acontecendo nas redes contra o Hugo Mota, esses vídeos em inteligência artificial. Tá me ouvindo agora? Acho que ainda não. Tivemos um problema técnico aqui. Tati, nos ajude, por favor. Não, eu acho que é lá com ele, viu? Tá ouvindo agora, Pedro? Não tá ouvindo. Eu vou tirar o Pedro aqui do palco. Tati, se possível, veja o que aconteceu. Mas é isso. Enquanto uma pena. Eu vou trazer aqui, enquanto o Pedro não volta, a cena da chegada do pessoal ao prédio, né? Já está na Fórum, o pessoal do MTST, ao prédio do Itaú, que é o prédio mais luxuoso do Brasil, mais caro do Brasil. A cena aí, ó. Avenida Paulista. Prédio do Itaú, bilionário. Tá lá, Avenida. Tinha alguém ali usando BBB, né? A taxação BBB que pegou, né, o Yuri? Essa história do BBB. Taxaram os bancos, as bets e quem mais? Os bilionários. Os bilionários. E os bilionários. Aí, Pedro voltou. Voltamos para cá. A nossa chamada tinha caído, mas sobre a sua pergunta, Sinara, eu acho que nesse momento o que mais importa é a nossa participação nas redes sociais. Não nossa do Pedro, mas da nossa militância, porque a gente sabe muito bem como que a política funciona.
às vezes, o presidente Lula não pode falar aquilo que ele pensa, principalmente referente ao Congresso. Mas nós, militantes, não só podemos, mas nós devemos. O recado que a gente tem que dar para o Congresso e para o Centrão é: se eles não mudarem, nós vamos começar a colocar a foto de cada um desses deputados do Centrão que votam contra o povo para poder rodar. Então, nesse momento, as pessoas que mais importam somos nós, militantes, compartilhando, curtindo os conteúdos, comentando. É o nosso trabalho agora que vai dar sustentação para o presidente Lula. Para a gente não deixar, gente, olha, eu conheço bastante essa história, vivi ao lado da presidenta Dilma, o que acontece quando se perde não só a popularidade digital, mas sim também a base de sustentação no Congresso. Ou a gente parte para o ataque contra o Centrão nessas pautas, ou nós vamos ser dominados por eles. E aí vai ficar mais difícil ainda para o Lula governar. Pedro, eu queria te fazer uma pergunta sobre a nossa pauta de hoje, que é a seguinte: pode vir aí mais uma do Hugo Motta, que é isso aqui, olha. Braço político de Malafaia, o Sóstenes deu entrevista para o Globo, tem falado sobre isso, que o Motta vai pautar o PL da anistia antes do recesso. Seria um projeto do próprio Motta. Você acha que a militância do PT vai engolir essa de dar anistia aos golpistas que estão presos em Brasília? Eu tenho a impressão que vai muito além da militância do PT de não engolir isso, né? Muita gente é contra isso. Completamente, Luiz. E assim, eu realmente espero que o presidente da Câmara, Hugo Motta, não paute isso, que isso seja mais uma mentira do PL, porque até um dado momento a gente tem sido muito respeitoso com ele. E, pô, ele tem uma relação com o presidente Lula, mas se ele continuar pisando na bola, e se isso aí de fato for verdade, e se de fato for colocado em prática, a gente não tem mais dúvida. Hugo Motta vai ser inimigo do povo brasileiro também. Mas eu realmente espero que ele não paute, que isso aí seja mais uma movimentação do PL, assim como eles falaram. Né? Vocês devem lembrar que no começo do ano tiveram as eleições para a mesa diretora e para a presidência da Câmara, e o PL falou: olha, nós estamos apoiando Hugo Motta porque ele vai pautar a PL da anistia. Não pautou até o dado momento. Então, eu realmente espero que ele não paute. Se ele pautar, gente, nós temos que mobilizar não só a nossa militância, mas o povo brasileiro inteiro. Porque, para a gente ter bastante claro, essa pauta da anistia, tá? Ela é reprovada pela população. Não é só os petistas, os militantes, o pessoal que é lulista, mas a população não aprova a gente ter terroristas, bandidos que invadiram Brasília e eles ficarem, portanto, impunes. Então, a população não aprova isso. E é nosso trabalho, mais uma vez, de militância, de luta, de garra. Se de fato for pautado isso, nós temos que parar o Brasil. Porque aí é permitir, mais uma vez, que uma tentativa de golpe de Estado ela fosse legalizada. Se a gente permite o perdão, a anistia a esses bandidos, a gente vai estar abrindo um precedente muito claro de que, olha, podem tentar dar um golpe de Estado, que ninguém vai ser preso mesmo, não vai ter validade nenhuma. O que falta nesse Brasil é a lei ser cumprida. É muito simples. Se depredou patrimônio público, se tiveram ameaças, se teve destruição, as pessoas têm que ser punidas, têm que ir para a jaula. Para a jaula. O que falta no Brasil é a lei ser cumprida. Muito simples. Ô Pedro, eu queria te perguntar uma coisa. A gente tinha falado aqui da última vez que você veio no 11h30 sobre a viagem do prefeito a Israel, né? E depois acabou ficando ridícula a viagem, né? Porque eles passaram o maior apuro lá, queriam participaram de uma palestra onde eles eram instruídos a defender Israel. Como é que repercutiu isso aí em Belo Horizonte? Olha, Sinara, sinceramente, eu acho que se o prefeito, né, assim como falei da última vez também, que se o prefeito quisesse conhecer um sistema de segurança robusto, um sistema inteligente, a gente pode levar ele para o temido
Partido Comunista Chinês, porque a gente sabe que a segurança na China é pelo menos 1 milhão de vezes melhor do que a segurança em Israel, Estados Unidos e qualquer outro país. Não utilizando a força bruta, armamento, mas a inteligência, né? A tecnologia. Então, assim, de fato, o prefeito ele tem que ficar mais direcionado para esse ponto agora. Ô Pedro, eu vou aproveitar aqui, a gente teve um comentário da Célia, estou até buscando aqui, em que ela pede aqui, ó, Pedro, a greve dos professores em Belo Horizonte precisa da sua ajuda. Queria que você falasse um pouco, sei que essa é uma pauta importantíssima para a cidade de Belo Horizonte agora. Com certeza. Inclusive, eu até parei o carro aqui para poder dar essa conversa com vocês, mas eu estava justamente a caminho da plenária dos professores, justamente para poder falar sobre isso. O prefeito Álvaro Damião tem que ter um carinho especial, não só pelos professores, mas nós já estamos com quase 20 dias de paralisação total em Belo Horizonte, em que as crianças não estão tendo aula, as crianças muitas vezes não estavam nem recebendo os alimentos adequados, e as mães, então, principalmente aquelas mães que são solteiras, que têm 1, 2, 3, 4 filhos, e que agora eles não estão indo mais para as escolas. Então, assim, a cidade está numa situação muito dramática. Então, nós estamos fazendo pressão, essa greve tem que ser resolvida, temos que valorizar os professores, as crianças não podem ficar mais sem aula tanto tempo, e temos que resolver isso aí para ontem. É a pauta principal. Acho que o Azenha está sem som, né? Azenha. Não, eu ia perguntar para o Pedro, continuando aí na questão de Belo Horizonte, de Minas Gerais, aliás, já não é uma questão, essas posições que o Zema tem assumido, que tem causado, o Zema tem causado muito com as posições. Ele é um cara popular aí, qual é o futuro do Zema, hein? Ele é candidato, qual é a dele? Ele tem assumido posições muito parecidas com a do bolsonarismo, assim. Não dá quase para discernir entre o bolsonarismo e posições, principalmente do Zema, principalmente na economia, Pedro. Esse Zema tem algum futuro político? Olha, Luiz, Planalto? o Zema não tem futuro político nenhum. Inclusive, ele é amplamente rejeitado agora em Minas Gerais, não só pelo seu governo fracassado, humilhante esse governo, tá? Que não paga os funcionários públicos, que não paga os professores, mas que conseguiu fazer a proeza monumental de duplicar a dívida do nosso Estado em 6 anos. Isso sem pagar nenhum centavo dessa dívida que ele está devendo para o governo federal. Então, assim, já ficou mais que provado em todo o Estado que o Zema não tem capacidade de gestão. Logo ele, que é o primeiro governador do Partido Novo, que foi candidato e foi eleito com a propaganda de um governo novo, etc., um governo mais eficiente, um governo com as contas redondas, nós temos literalmente Minas Gerais, talvez a segunda ou a terceira maior dívida do Brasil inteiro. Saiu outro relatório recente que, entre todos os estados, os 27 estados, Minas Gerais dá um gasto de 33% para o governo federal por conta do governador Romeu Zema não pagar as suas dívidas. Então fica muito claro para a gente que o Zema, nesses últimos meses, já percebeu que é um péssimo gestor e agora começa os ataques ao presidente Lula. Se você pega para ver as páginas sociais do Romeu Zema, a única coisa que ele fala é do Lula. Lula para cá, Lula para lá, é só Lula, porque ele não tem pauta, não sabe defender o próprio governo, que sabe que é um desastre. Então, assim, o Zema, na minha visão, ele não vai ser candidato a nada. O Zema não tem condição de ser candidato a absolutamente nada. O que ele espalha Brasil afora é que ele quer ser candidato a presidente da República. Tanto que nesse último ato do Bolsonaro, acho que tem uns 2 dias, o Zema saiu de Minas Gerais, de Belo Horizonte, para poder ir para São Paulo, né? Para esse ato ridículo do Bolsonaro, que não teve nem 20, 30 mil pessoas direito, para poder passar vergonha. Então, o Zema, de fato, a grande pauta dele é falar mal do Lula, porque gerenciar o Estado que é bom, absolutamente nada. É isso aí. Que tristeza, né? Como já diria o Romeu Zema.
Sinara, tem uma última pergunta para o Pedro, ele já tem que ir a Lazenha para a gente encerrar. Ele tem um compromisso, está indo para a plenária dos professores. Tem uma última pergunta para o Pedro. Pedro, ontem a mídia comercial ficou atribuindo a Janja a não vinda do Xi Jinping para o Brasil. É incrível, né? Eu achei realmente incrível, né, Sinara? A nossa grande mídia, ela não mudou 1 centímetro do que ela sempre foi, né? Apoiou o golpe militar, apoiou o golpe contra a Dilminha, apoia tudo que é contra o povo e também agora pega a primeira-dama para Cristo, né? É impressionante. E, enquanto isso, nos casos da Michele Bolsonaro, sendo bancada por Queiroz, né? Já comprovadamente, viajando com uma equipe pessoal dela, gastando dinheiro a rodo, nunca foi falado absolutamente nada. Agora, contra a Janja, aí é todo dia uma notícia diferente sobre ela, como se ela fosse culpada de alguma coisa. Pelo amor de Deus, gente. A vinda do presidente da China não tem absolutamente nada a ver com a Janja, foi uma decisão interna dele. Então, essa é a grande mídia mais uma vez, né? Querendo prejudicar o presidente Lula, não conseguem achar absolutamente nada contra o nosso presidente e ficam tendo que inventar historinhas adjacentes para ver se conseguem minar ele. É isso aí. Obrigada, Pedro. Muito obrigado, Pedro. Queria agradecer, pedir desculpas pelos problemas técnicos, pelo atraso, mas enfim, agradecer a sua disponibilidade a conversar com o Fora 11h30. Volte sempre, por favor, viu? Volte Luiz, sempre. Sinara, Yuri, tamo junto. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite e um grande abraço, um grande beijo para todos os nossos ouvintes da Revista Fórum e estamos sempre abertos aí para novos convites. Um abraço. Tá bom. Obrigada, Pedro.